Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje, né, uma nossa live aqui, trazendo um grande convidado. Vamos fazer uma mistura de sotaques aí. Hoje vamos unir o Rio Grande do Sul com a Paraíba aqui, né, no nosso ambiente das nossas lives, que retomam agora em 2025. Então, retomando agora. Feliz Ano Novo para quem está chegando, né? Então, a gente traz aqui o nosso convidado de hoje, Ari Rodrigues, que é então CEO do Estação, né, lá de Campina Grande, que é um grande hub de inovação que vem se juntando aí ao ecossistema, e esse é o nosso intuito, a gente unir o norte e o sul, a gente criar conexões aí para que a gente possa verificar ou a gente promover oportunidades, entender como essa interação pode, né, potencializar negócios. Eu acho que é essa grande comunidade que a gente vem juntando aí ao redor justamente da iniciativa da Startup Academy em trazer um grande hub que a gente atua, né, ao redor das temáticas da educação, da formação e desenvolvimento de empreendedores e de negócios. Então, a gente traz aí semanalmente, quinzenalmente, convidados que vão enriquecendo aí o nosso ecossistema, gerando oportunidades e a gente entendendo um pouquinho mais dessas temáticas. Então, Ari, bem-vindo aí às nossas talks. O Ari é um grande mentor aí, né? Então, né, e CEO aí do Estação Inova. Então, vamos, né? Te trago aí, por favor, te apresenta e a gente começa aí esse nosso bate-papo para a gente criar essas conexões, para a gente entender como é que a gente consegue conectar oportunidades de negócios em Campina Grande, no Rio Grande do Sul, no Centro-Sul, ou, né, com todos os convidados que estejam aí nos escutando nesse momento. Vamos lá. Boa noite a todos. Feliz ano novo aí também. Apesar de estarmos com já um mês rodando já nesse Brasil já, em 2025, mas as coisas ainda estão tomando a engrenagem, né, do Brasil. Sempre tem aquela brincadeira que é depois do carnaval, mas isso é só uma bela brincadeira que 2025 ela já começa para nós, principalmente para quem está trabalhando com inovação, que é um trabalho contínuo, já começa aí nas primeiras semanas de janeiro. Em seguida, eu tenho que agradecer a Startup Academy, a Juliana, e toda a equipe por vários motivos. Primeiro, foi a nossa primeira parceira, primeira instituição parceira com o Estação CG, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre ele. Daí nós já saímos com algumas ações, uma delas foi um cupom, né, de desconto para a gente tentar atrair novos empreendedores ou empreendedores inovadores que já estão rodando nessa trajetória que eu brinco, que é trajetória só para louco, né? Você, quando vai abrir um negócio inovador assim, você tem que estar com a cabeça muito fora do lugar. Por quê? Porque os desafios são muitos, né? Os riscos são grandes. E também agradecer aqui pelo convite de estar presente com vocês, né? Misturando esse sotaque. Adoro o Rio Grande do Sul. Até digo que recentemente eu consegui estreitar ainda mais minha relação com o Rio Grande do Sul por conta da Startup Academy e de uma relação também que eu acabei construindo com outros parceiros aí no Rio Grande do Sul, tanto em nível de governo do estado, de empresas, o Grupo Atlas, né, que foi o Vinícius Severo, que foi quem me apresentou toda essa fronteira nova da Startup Academy, né? E por isso que eu fiz o convite para a gente montar essa parceria. Eu sou o Ari, né? Sou paraibano de nascença, né? Como a gente fala aqui, e criação. Porém, ganhei outros locais, né? Durante um bom tempo eu fiquei fora de Campina Grande, sou advogado de formação, mas desde o início trabalho com tecnologia, com inovação, principalmente focando aí num processo de desenvolvimento, né? Vamos lá. Então, eu passei pela iniciativa privada, passei por governo, hoje eu também estou na academia, como pesquisador de algumas universidades, e aí foi interessante que, querendo ou sem querer, eu acabei montando aí colocando os três pés da inovação da tríplice hélice. Então, isso me ajuda bastante, inclusive, para ter uma visão mais holística, né, e poder conversar, fazer conexões com o privado, com a academia, com o governo e com outros setores também. A minha última ação, talvez tenha sido a mais recente, né?
tenha sido a criação do ICT, né, do Estação CG Nova Hub. É um ICT privado, uma entidade privada sem finalidade lucrativa, que nós criamos aqui em Campina Grande. Por que Campina Grande? Além, obviamente, de estar aqui, de ser daqui, eu voltei para cá em 2015, depois de passar por outros lugares. Há aqui um grande celeiro que precisa talvez ser um pouco mais trabalhado, no sentido de desenvolvimento e de integração do ecossistema local, mas também do local com outras fronteiras. Por isso que eu, até alguns bate-papos que eu venho tendo com a Juliana antes aqui dessa conversa, eu falando muito dessa aproximação, né, dessa ponte que a gente pode criar, e a inovação ela não é feita em um lugar apenas, ela hoje, inclusive, ela é virtual, cada vez mais, né, pós-pandemia, nós temos hoje cada vez mais interações que não são interações somente físicas, pessoais, ali no tete a tete. Então, nós criamos, ele tem um foco de, talvez, os dois principais pilares nossos, é justamente a promoção da cultura da inovação e do empreendedorismo inovador. Então, qualquer ação nossa, até está no nosso estatuto, é uma diretriz muito clara que nós estabelecemos, qualquer ação nossa tem que trazer esses dois pilares. Eu tenho que promover a cultura e eu tenho que ter, em algum momento, a transformação da inovação. Assim, posso até tomar a liberdade de chamar negócio, por que não? Então, a gente tem que transformar a inovação em resultado, a tal da difusão da inovação. Então, esse é o nosso, são os dois pilares. A gente ainda está num processo de estruturação. Hoje, além da estruturação interna, programas que a gente está montando, já alguns projetos que nós estamos colocando já na rua, já para buscar aí apoio, recursos, parcerias, a gente também está montando a nossa rede, né? E eu acho que essa formação de rede, que inclusive eu até faço um registro aqui muito singelo aqui, um parceiro que eu tenho aí no Rio Grande do Sul, que é o Rogério Brasil, que ele é o cara que eu olho para ele assim, é o cara que melhor monta rede, principalmente com conexões, que eu já tive essa oportunidade de interagir até hoje. Eu venho aprendendo com ele. A gente tem aí uns 2 ou 3 anos que a gente se conhece. O ano passado estivemos juntos no South Summit, ele fica aí em Porto Alegre, e além da ajuda dele, me inspirando também na forma como ele faz e também, obviamente, toda a trajetória, eu estou montando essa rede. Então, já montamos algumas conexões. A primeira delas, como eu falei, foi com a Startup Academy. Temos com a Anjos do Brasil, alguns outros ecossistemas no Ceará e em Belém do Pará, até já aproveitando aí essa janela COP30 2025, a gente precisa ter essa conexão. Também estou montando um segundo, é uma notícia em primeira mão, um segundo ICT no Mato Grosso do Sul. Lá há uma grande oportunidade em cima, é um projeto que não é que ele não seja conhecido, mas talvez ele venha sendo multiplicado o conhecimento, a informação sobre ele, mais recentemente agora, que é justamente a rota bioceânica, que é a interligação, vai ser um dos canais de interligação entre o Pacífico e o Atlântico, e isso vai abrir uma oportunidade, até para o Rio Grande do Sul, pela proximidade que tem com o Mato Grosso do Sul, fantástica. Então, estou fazendo parte da iniciativa lá no Mato Grosso do Sul também, então não existe fronteira. Eu trabalhei, a primeira empresa que eu trabalhei foi a TIM, a Telecomunicações, né, móveis, e o primeiro slogan da TIM era justamente isso: não existe fronteira, entendeu? Comunicação sem fronteira. Então é isso que eu trabalho, talvez eu tenha ficado com isso muito claro na minha cabeça. Então, eu acho que essa é a apresentação inicial que eu posso fazer. Pessoal, um pouco também do nosso hub, temos propósitos, algumas verticais mais específicas, como cibersegurança, inteligência artificial e tudo mais. Porém, tem muita coisa para a gente fazer. E, obviamente, precisamos muito de ajuda dos parceiros, como a Startup Academy, que já vem nos dando toda essa ajuda. Então, Juliana, obrigado aí pela primeira fala, pela oportunidade, e vamos em Obrigada, frente. Ari. Eu acho que tu trazes algumas coisas importantes aqui que eu acho que talvez ir trazendo um pouco desse nosso bate-bola e talvez para fazer uma conexão com quem está na nossa audiência, que sei que tem alunos nossos aqui que estão na nossa audiência,
outras pessoas que são pessoas externas, entender um pouco desse propósito de a gente fazer essas conexões e por que é importante as pessoas estarem aqui e ouvirem, né, experiências de pessoas que estão em outros lugares do Brasil ou em outras realidades, né? A gente tem uma realidade, eu posso falar um pouco mais proximamente da realidade aqui de Porto Alegre, como ela vem se transformando a partir do estabelecimento de hubs, estruturas, eventos que respiram inovação, que trazem a possibilidade de conectar, né, diversos atores, né? Tu falasse aí da Anjos do Brasil, a gente tem fundos de investimento, a gente começa a conectar, então a gente traz possibilidades, né, como atua, e tu falasse, né, a gente tem ICTs que estão lá no Mato Grosso, enfim. Então, para quem está formando um novo negócio, né, seja ele uma startup ou mesmo, né, a gente vai trazer ali no dia, né, no dia 20 de fevereiro, a gente também vai trazer um outro empreendedor para uma talk que traz, né, ele tangibiliza essa transformação de gestores não técnicos, né, trazendo a transformação de negócios para o ambiente digital. Então a gente acaba fazendo conexões, né, ali com diversas peças, digamos assim, que estão nos mais diversos locais do Brasil e a gente vê como essas iniciativas elas são importantes para conectar esses negócios e fazer com que, de fato, a gente gere oportunidade. Seja a partir, porque eu não falasse, né? Eu me conecto com uma rede de mentores, eu tenho lá uma conexão com o ICT, eu consigo visualizar oportunidades, talvez para quem está, né, em um extremo do Brasil, não consegue verificar oportunidades que estão no outro extremo, recursos e disponibilidades, né? Então, eu queria que tu trouxesse um pouco, assim, de como tu enxerga essas, né, essas conexões, né, para que quem está aqui nos ouvindo consiga entender o quanto é importante fazer parte, né? E eu gosto muito de trazer as minhas experiências, né, Ari? Porque muitas vezes a gente tem, e não é, talvez não é vergonha falar, né? A gente tem até aquela preguiça mental. Muitas vezes a gente até foi acomodada aí pela pandemia, pensando assim, por que que eu tenho que sair de casa, né? A gente trouxe uma Shark aí para falar para nós, né? A gente trouxe a Monique Evelyn lá e disse: os negócios não acontecem atrás da tela, elas acontecem onde as coisas de fato acontecem, né? Então a gente tem que estar lá para se conectar. Então, essas redes que a gente vai formando aqui, elas são muito importantes, né? E tu começando ali, né, trazendo uma iniciativa de um hub novo para né, lá para a região Nordeste, onde a gente sabe que a concentração de negócios estão mais para o Centro-Sul. Como é que tu enxerga esses desafios e como é que tu pensa assim em conectar esses negócios, né? Que são negócios que estão desenvolvidos aqui, como é que a gente pode criar oportunidades aí para quem está nessa nossa audiência aí nos ouvindo por aí. Vamos lá. Você levantou agora, talvez, o pilar central da nossa conversa, assim. É conexão, rede. Mas vamos lá, deixa eu fazer algumas colocações prévias que talvez vão nos ajudar e contribuir um pouquinho mais nesse debate. Ah, voltando um pouco, falando um pouco de política pública, eu sei que às vezes não é exatamente a turma quer uma coisa mais prática, mas no final das contas, tudo tem um início. E a questão da inovação, como qualquer outra, saúde, educação, existe uma questão de política pública. A gente não fala política pública somente do ponto de vista de governo, mas política pública do ponto de vista de estratégia para como funcionar. A inovação não vai acontecer somente aqui em Campina Grande ou somente no Rio Grande do Sul, não. A inovação é do Brasil, né? É tanto que se a gente pegar alguns relatórios, algumas plataformas, índices, como o IGI, né, que é o Índice Mundial de Inovação, ah, você sempre vai ter a visão do todo do Brasil, que é formada, e aí você vai desdobrando, pelas parcelas, né? Hoje, tudo está muito centralizado no Centro-Sul, fato. Por questões naturais, óbvias, sempre foi mais industrializado, então é natural a disponibilidade de recursos, de iniciativas, até da própria articulação local, regional, ela acaba funcionando de uma maneira mais adequada. Aí, quando a gente fala de política pública, existe lá uma coisa que eu venho perseguindo em meus debates nas minhas participações, e até como foco,
que é justamente por que que o Brasil talvez não tenha alcançado um patamar ainda que esteja similar, equiparado ao potencial que a gente tem. Existe lá sempre, dentro da política pública, desafios, e um deles, na política pública de inovação no Brasil, que é a redução de assimetria. Esse desafio, esse ponto, esse objetivo, às vezes ele muda de nome quando a política pública vai sendo reescrita, mas vamos reduzir a assimetria. Por que que eu tenho que ter apenas o Centro-Sul com uma forte concentração de iniciativas de inovação, de startups? Não, eu tenho como ter o restante do país. Aí vamos a dados, né? Quando a gente vai falar de pesquisa, a gente tem que estar amparado em dados. Foi até engraçado aqui que esse debate da gente, eu fui buscar algumas fontes e encontrei um texto que eu tinha escrito no meu LinkedIn pessoal em 2020, eu acho que 2022. E foi justamente 20 de janeiro de 2022, o desenvolvimento de ambientes de inovação como ferramenta para o mercado de startups no Brasil. Então, assim, eu preciso ter a infraestrutura, eu preciso ter os ambientes. Por que que eu só tenho no Centro-Sul? Não, eu posso ter em outros locais. A gente vai ter agora a COP30 em Belém do Pará. Isso ajudou muito ao desenvolvimento do ecossistema local. O Amazonas também tem várias iniciativas. Estou agora indo nessa iniciativa no Mato Grosso do Sul. Então, isso, no final das contas, aí partindo agora para a resposta desse ponto que você levantou, eu enxergo que a gente primeiro precisa fazer toda essa base de iniciativas, primeiro em termos, não é passo a passo, mas eu tenho que ter essa base de iniciativas, de hubs, né, de ambientes, entidades e por aí vai, EdTech, como a iniciativa da Startup Academy. Eu sou apaixonado por ela, porque quando você monta, a gente vai falar dela no final, mas quando você monta uma graduação para um empreendedor, mas opa, é uma graduação diferente. Ela é para o empreendedor e é para o negócio também sai graduado, sai com diploma, entre aspas, sai lá com o MVP, com um plano de negócio, alguma coisa. Cara, isso é fantástico. Esse tipo de apoio que é dado ao empreendedor, ele é essencial para que a gente tenha isso. Então, temos que ter, do ponto de vista de política pública, mais iniciativas, apoios às pequenas iniciativas, porque se eu pego o Instituto Caldeira do Rio Grande do Sul, se eu pego a ACAT, em Santa Catarina, se eu pego o Vale do Pinhão e outros do Paraná, se eu pego, sei lá, um sem número de São Paulo, Campinas, se eu venho para aqui, para o Nordeste, eu tenho um Porto Digital. São grandes iniciativas. Mas e as pequenas iniciativas? Talvez a gente precise começar a crescer, e são conexões. Eu quero me conectar com Caldeira, mas eu sou muito pequeno ainda, eu não tenho talvez a robustez que torne interessante a minha, mas eu posso me conectar, por exemplo, tem um ecossistema regional de vocês, do estado, que é o Instituto Agregar, que é lá de Panambi, a Patrícia, fantástico. E a gente já está montando um trabalho, começando a trocar figurinhas, por quê? Porque ela é um ecossistema, apesar de robusto, mas pequeno. Temos o nosso aqui, temos um parque acadêmico que, sei lá, acho que talvez eu tenha 5 universidades à disposição, aqui, uma privada e 4 públicas de grande porte. Então, a gente pode fornecer mão de obra, podemos fazer P&D, podemos fazer tudo. E aí sim tem iniciativa. Então, acho que esse é o grande ponto. Diversificar, ampliar as iniciativas e criar essas conexões. E aí sim, os startupeiros, né, a turma que está ali fazendo negócio, ele vai poder sair do Rio Grande do Sul e vender do Nordeste, e buscar uma parceria com alguém, entendeu? Então, esse é o nosso papel enquanto ecossistema, mas para fornecer, construir essa ponte para que a turma possa transitar com tranquilidade sobre ela. E ali acho que tem um ponto que eu acho que aqui a gente começou falando sobre conexão e eu acho que tu traz um ponto que é encorajador, né? Que eu acho que é um ponto que é nevrálgico quando a gente está falando aqui, olhando para o perfil dos negócios nascentes. Via de regra, 99% dos negócios nascentes vão nascer pequenos, né? E a gente não pode ter medo de nascer pequeno, né? E a gente precisa ser metido mesmo, né? E eu acho que
são essas ocasiões e encorajar que quem está pensando, talvez quem está pensando ali, né? Tá fazendo um curso, tá num exercício mais solitário de fazer o seu MVP, não fazer esse exercício de forma solitária, né? Porque eu acho que aí é onde entram os papéis dos hubs, né? Desses ambientes aonde as pessoas precisam se apoiar, ter esse senso de comunidade. A gente, por dentro do nosso curso, a gente tem uma comunidade onde a gente incentiva os alunos a trocarem ideias, né, no Discord, porque muitas pessoas pensam, eu estou pensando no meu negócio, o meu negócio é o meu negócio, é a minha ideia. Não é, né? Hoje a economia é da colaboração, esse senso de comunidade, ele precisa existir. E mesmo sendo pequeno, e quando tu trazes a questão das políticas públicas, e eu acho que isso é muito importante, porque a gente vê iniciativas fenomenais hoje para quem. E eu acho que é por isso que a nossa formação, às vezes as pessoas acham, mas é uma graduação, ela vai concorrer com essas empresas que fazem aceleração. Não é nada disso, né? A gente está falando de formação, a gente está falando de formação de competências para a gente formar esses empreendedores e municiar eles de competências para que eles entendam essa dinâmica. É a dinâmica da colaboração, é a dinâmica como eu me insiro nesse ecossistema e eu começo a identificar essas oportunidades. Então, achar que talvez as políticas públicas estão muito distantes quando tu trazes esses assuntos sobre ICTs, como se conectar com uma ICT pode facilitar talvez uma captação de recurso, fomentar daqui a pouco uma pesquisa, e eu falo pesquisa para desenvolvimento em P&D, enfim, que talvez eu não tivesse um recurso próprio, porque é uma etapa, né, às vezes é uma etapa cara, né, uma etapa custosa, muitas vezes quando a gente está começando um negócio, isso a gente pode encontrar essas oportunidades. E essas oportunidades, elas só vêm à tona se realmente a gente vai criando essas conexões, né? Então, eu acho que a gente proporcionar essas referências e a gente criar essas comunidades, né, ao entorno, né, de inovações como o Estação CG, mesmo o Instituto Caldeira, em uma plataforma digital como a gente incentiva, eu acho que é um ótimo começo, né? Então, eu acho que estar conectado nesses negócios, eu acho que são iniciativas que nos ajudam demais nesse sentido, né? Então, eu acho que trazendo um pouco mais para quem está aqui nos assistindo, pensar como é que o meu negócio se conecta, né? Daí eu quero trazer um pouco da provocação, né, sobre essas verticais, né, para te falar um pouco das verticais de negócio, como elas se estruturam, por exemplo, em um hub como vocês estão começando, como é que vocês identificam essas outras verticais em outros hubs que estão se estruturando para alimentar de fato, essas conexões. Vamos lá. Excelente também o desdobramento que você está fazendo. Porque aí a gente começa a mostrar para um empreendedor também, para aquele louco que entrou ali e parou a vida dele para abrir um novo negócio, e a gente sabe que há um risco muito grande. Eu uso o termo louco mais por brincadeira. Quando eu fazer mentoria, eu disse, então você está com a cabeça fora do lugar. Estou, então pronto. Então você está no ponto para começar um negócio, um empreendimento inovador. Você tem que estar com a cabeça fora do lugar. Por quê? Porque a maneira, a lógica do negócio, do novo negócio, do empreendedor inovador, ela não é uma lógica tradicional, né? Quando tem lá no teu curso lá da Startup Academy, estou até antecipando um pouco, futurismo. O negócio tradicional, ele é muito estático, ele é muito aquele momento e ele vai se construindo aos poucos. O inovador, não, você já tem que nascer com a visão de futuro, e às vezes é um futuro que não está muito distante, mas você também tem aquela máxima que eu já tenho que pensar no futuro e matar meu negócio para inovar sobre ele. Por quê? Porque tem uma vida útil relativamente curta. Algumas análises que eu fiz recentemente, ao longo dos anos, eu comecei a perceber que um dos fatores, e talvez isso, né, alguém precise se debruçar, eu ou qualquer outra pessoa, como pesquisador, se debruçar e fazer uma pesquisa com caráter científico realmente,
Um dos motivos de morte das startups é justamente aquela fase do vale da morte que ela não consegue escalar. Isso é meio óbvio. Ela morreu porque ela não conseguiu escalar. Mas o porquê que ela não conseguiu escalar? Boa parte das vezes é por uma falta, assim, uma parte considerável das vezes, mas obviamente eu precisaria de dados para isso, para poder falar sobre isso de uma maneira mais assertiva. Mas é uma percepção que eu tenho. Boa parte dos negócios, dos empreendimentos inovadores, que quando eles chegam naquele vale da morte, eles não conseguem sair, é porque eles não conseguem escalar do ponto de vista comercial. Eles têm um negócio fantástico e o negócio não se vende sozinho pela internet. E o negócio também não se vende sozinho com dinheiro investido. Você precisa ter capilaridade, que é justamente o scale-up, você precisa ter aquilo. Então, quando você começa a montar toda uma grande rede, você também começa a oferecer talvez um escape para esse vale da morte, entendeu? Uma cordinha ali que você vai conseguir. Então, se a gente conseguir montar mecanismos para tirar cada vez mais startups daquele vale da morte, puxá-los, para ajudá-las a puxar, não somente ensinando o marketing que eles precisam fazer, o marketing digital, a captação de cliente, a redução de custos, não, mas como é que ele vende? Entendeu? Então, eu acho que esse é um ponto. Outro ponto é, às vezes, você tendo essa complexidade de uma rede, você consegue, complexidade no bom sentido, você consegue buscar cada vez mais recursos para desenvolver o teu negócio. Parcerias, desenvolvimento mesmo, P&D, você consegue, entre ambientes, você consegue potencializar ações, por exemplo. Surgiu uma oportunidade agora de montar um produto, né, digamos, uma trilha de inovação focada na COP30. Mas o Estação CG consegue fazer isso sozinho? Principalmente porque eu nasci agora? Não. Eu vou buscar o Instituto Caldeira? Não. O Instituto Caldeira já está fazendo a parte dele. Então, talvez se eu me reunir com outros dois ou três pequenos ecossistemas, a gente consegue montar a nossa estrutura e levar um monte de empresa, por exemplo, o ecossistema de Santa Catarina, ou do Rio Grande do Sul, tem várias food techs. Então, de repente, a gente está lá dentro da COP30, onde sustentabilidade é o mandamento principal, e se eu começo a levar startups focadas nessa parte de alimento, de sustentabilidade, lá eu vou conectar com muita gente, com investidores, com outras startups. Então, você percebeu, eu tenho dificuldade de fazer a trilha sozinho, montada sozinho para ir para Belém. Porém, se eu me reúno com dois ou três pequenos ecossistemas, eu consigo montar e aí as startups, os empreendimentos pequenos que estão ali, eles conseguem pegar essa carona e então assim, para o empreendedor, a conexão entre os ecossistemas, a rede, também é extremamente importante, porque ele consegue multiplicar o conhecimento, captar investimento, captar parceria, pegar carona em eventos. Por exemplo, eu acabei de submeter uma Legal Tech de Campinas, estou em Campina Grande, mentoreei e fui advisor de uma Legal Tech em Campinas, acabei de submeter a vários fundos agora de investimento anjo. E eu estou aqui. Isso é o quê, se não for rede? Entendeu? É esse ponto que é importante. Será que não tem advisor bom em Campinas, em São Paulo? Tem. Mas por que não ter aqui? Por que não tem em Belém do Pará, no interior do Rio Grande do Sul, em Fortaleza, lá no Mato Grosso do Sul? Até porque uma pessoa como eu, um advisor, eu posso fazer o teu curso e eu vou me graduar e posso amanhã não ser um empreendedor, mas posso ser um advisor, um mentor, melhor, inclusive, juntando outras experiências, mas nesse processo. Então, rede é extremamente importante. Então, só finalizando esse ponto, o curso da Startup Academy, trazendo ele, isso foi o que me encantou. Eu, particularmente, não tinha enxergado ainda nenhuma outra iniciativa semelhante, assim, mas onde eu tenha a formação do empreendedor inovador. É isso que está faltando. Porque a ideia, a tecnologia, a turma tem. Eles sabem fazer. Mas e aí, transformar em negócio?
A última etapa da inovação, que é a difusão, que é justamente a escala. Cadê? É ela que é importante, que a gente precisa. Aí, acho que a principal competência que a gente está falando aqui, com certeza, é a capacidade de construção de rede, né? Talvez eu possa dar aí Uhum. talvez um depoimento, até um depoimento um pouco mais pessoal meu sobre sobre o como isso é importante, talvez a gente despertar isso e como isso se conecta da forma como a gente estruturou o nosso curso, né? E talvez pensar como isso pode se tornar um grande hub de possibilidades, né? Porque cada pessoa que vem falar, em cada convidado que a gente traz aqui semanalmente, quinzenalmente, que a gente traz aqui uma possibilidade. Além disso, né, a gente tem mais de 60 mentores que estão espalhados, né, por toda a construção de conteúdo, né? Mas quando eu comecei lá atrás, e eu acho que quando tu fala sobre essa loucura da gente empreender, né? Eu saí do mercado super tradicional, vim de uma universidade super bem estabelecida, né? 15 anos ali atuando não só como professora, mas na gestão da universidade e sentia esse gap que existia entre o que, né, a academia mais formal oferece e o que, de fato, o aluno quer em termos de experiência e da aproximação do mercado. Logo quando eu comecei, eu disse, vou colocar o meu negócio no ar. E aí eu fui buscar uma mentoria e a primeira coisa que essa pessoa me disse, Juliana, para as pessoas saberem o que que o teu negócio, o que que o teu negócio, o que que tu está trazendo para o mercado, as pessoas têm que saber como tu te posiciona em relação a isso, né? Então, a primeira construção da tua rede é a tua rede enquanto pessoa, né? E tu conseguir enxergar essa capilaridade. E aí, quando a gente começou a montar o curso, era justamente sobre isso, sobre a construção de conexões. E a gente acabou, claro, hoje a gente está, nós estamos com o nosso primeiro curso no ar, e a ideia é nós ampliarmos esse portfólio para nós termos aí, né, mais 10, né, 10 graduações voltadas para diferentes temáticas da nova economia no ar. E o nosso grande ponto de conversão aqui era justamente a gente ter uma plataforma que a gente vai aprofundar esse conceito que a gente chama de one-stop shop para startups, né? O que que é isso? É a gente encontrar em um único lugar diversas soluções. Que podem ser serviços, que podem ser mentorias, que podem ser, né, como um advisor, ou a gente ter uma formação mais técnica, uma formação de uma competência, outras plataformas conectadas com a gente. Então, eu acho que essa é a grande, né? É a grande sacada, e eu acho que é isso e o que tu trazes, né? De quando as empresas elas conseguem finalmente se livrar do Vale da Morte, é isso. Porque muitas vezes, inadvertidamente, tu vai encontrar alguém no teu caminho que vai te mostrar uma oportunidade que pode fazer toda a diferença para o teu negócio, né? Então, o tempo inteiro a gente tem que estar ligado sobre isso. Muitas vezes a gente recebe ali, sei lá, contatos no LinkedIn, a gente pensa, nem vou responder. Cara, ali pode estar talvez uma conexão que vai te trazer algo inesperado e que pode fazer diferença no futuro do teu negócio. Então, é a gente estar com as antenas ligadas, né? A gente saber realmente selecionar esses parceiros e a gente conseguir construir pontes para a gente ligar, né? Então, quando eu abri a nossa talk aqui falando dessa conexão aí de sotaques, eu acho que é isso, né? Eu acho que é sobre isso que a gente está falando, é sobre a gente conseguir realmente transformar isso em oportunidades. E eu te provoquei, né, antes ali, quando a gente estava falando, né, sobre como é que a gente pode ir, né, ou como é que tu enxerga nesse locus, desses locais físicos, como os hubs, né, a representatividade de um hub, mesmo eles, né, sendo menor ou maior, como é que tu enxerga essa geração de possibilidades, né, que vai além do que a gente chama de real estate, né? É o que a gente chama assim, muitos, às vezes, eu vejo muitos empreendedores falando, mas eu me conectei lá com o hub tal, não consegui me encontrar, eu não consegui achar possibilidades ali dentro que me conectassem com negócios. Como é que vocês estão pensando
essa construção de negócio olhando para o futuro, assim, olhando, inclusive até com um olhar internacional, assim, como é que vocês estão mirando essa construção, assim, até para talvez para quem está e para quem vai nos assistir depois e talvez esteja até mais conectado fisicamente, né, mais regionalmente com vocês aí, como é que vocês têm pensado o conceito do hub de vocês, além fronteiras também? Vamos lá. Eu acho que eu vou fazer uma resposta curta e depois a longa. Eu acho que a primeira resposta, e a curta, é justamente essa nossa parceria aqui. Quando eu procurei, apesar de vir já de uma conversa com uma pessoa do grupo, e fui procurando vocês e fui construindo, é justamente. Eu aprendi uma coisa, Juliana, que se você quer trabalhar com inovação, não duvide. Esse é o primeiro ponto que você tem que colocar. Você tem que ter a cabeça meio fora da casinha mesmo. Você tem que pensar longo. Por que que eu não duvido? Aí eu vou, daqui a pouco, talvez trabalhar isso de uma maneira mais objetiva, mas por que que eu não duvido? Eu não preciso duvidar da possibilidade. A parceria que eu proponho com a Startup Academy, com o Instituto Agregar, com Santana do Livramento, lá a Cíntia, aí aqui no Ceará, abriu. Eu não preciso duvidar. Vai chegar o ponto que aí sim eu vou fazer os testes e dizer, mas no negócio tradicional, se você não traz a evidência concreta de possibilidade de ganho, aí realmente você tem que colocar a distância. Na inovação, não. É dessa forma que a coisa tem que acontecer. As coisas têm que ser, assim, obviamente, com critérios. Ninguém está falando aqui de fazer assim, como diz na moda, meter o louco. Não, não, não é isso. A gente tem que trabalhar com critério. Mas você não precisa estabelecer barreira no momento que você não precisa estabelecer barreira. Então, na medida que a gente está criando essa rede, ela vai. Será que para a Startup Academy, a parceria conosco aqui, ela vai ser exitosa do ponto de vista comercial? Esse é o objetivo, tem que ser. Mas por que que eu tenho que duvidar no primeiro momento de que essa não vai dar certo? Entendeu? Então, pronto, lembra a história de. A Startup Academy é uma edtech, é uma startup. Então, lembra que eu falei a parte comercial. Vocês têm capacidade, vocês têm um background, um back-office aí fantástico, mas eu, no lugar de vocês, e é o que vocês estão fazendo, se vocês abrem a teia, né, a rede, o potencial de sucesso de vocês ele começa a crescer e aí a coisa começa a funcionar. E aí vamos agora para uma resposta um pouco mais técnica. Você falou de internacionalização. Dentre vários, acho que tem dois pontos principais. Você citou internacionalização. Uma startup que está aqui no Nordeste, ela quer internacionalizar, ela tem talvez dois ou três caminhos meio óbvios. O primeiro é os canais oficiais de governo, Apex, e por aí, Sebrae, por aí vai, que também é um funil, então limita bastante, até porque a capacidade deles também é limitada, desses canais, não tem crítica aqui, é um fato. Então, uma boa parte de negócios dos empreendedores que tem potencial de internacionalização, eles não vão internacionalizar por esses canais, porque o funil vai se fechando. Outra possibilidade é você conseguir um grande investidor e bancar isso. E a terceira possibilidade é justamente, você usou o termo mágico, One Stop Shop. Isso é fantástico, porque esse é o papel do Hub. É isso que eu, Ari, e o meu grupo, né, normalmente tem um grupo de pessoas que está trabalhando nesse sentido. A gente quer criar primeiramente para a minha região, né, não somente a cidade, mas de uma maneira regional, todo esse. Eu acho que o nome estação vem, inclusive, também disso. É um ponto de conexão de vários serviços que estão disponíveis ali, para que o empreendedor chegue ou a empresa venha, ela tem, às vezes ela quer investir, ela quer abrir uma inovação aberta, a gente tem as universidades aqui, o governo também quer promover a política pública e acaba nos utilizando. É, a estação é justamente isso, o estação CG e a estação de trem, né, foi talvez a analogia que eu fiz quando nós criamos o nome, é justamente ele pode entrar, uma startup que quer internacionalizar, e pegando esse exemplo seu,
ou ele quer atrair investimento. Então, por exemplo, eu vou anunciar em primeira mão aqui. Nós vamos criar o núcleo da Anjos do Brasil na Paraíba. Então, o que acontece? A gente vai fomentar a cultura do investidor em inovação aqui na Paraíba. Por quê? Você tem o investidor local tem, os recursos existem, mas eles conhecem o que é investir numa startup, o risco, tudo isso, eles não conhecem, então eles precisam de ajuda para isso. A startup chega, ela precisa de um advogado que entenda de inovação, precisa de um contador que entenda de inovação, mas eu quero internacionalizar. Então, o Hub tem lá, o nosso, inclusive, se você pegar o nosso freio institucional, a nossa metodologia que está sendo adotada, ela tem lá um quadrinho específico de internacionalização. Então, nós somos ponte. Por que o Rio Grande do Sul, dentre 50 motivos que eu posso elencar aqui, o Rio Grande do Sul é interessante para mim? Porque, para mim, é uma ponte para o Uruguai e para a Argentina. Entendeu? Não tem, assim, não existe almoço grátis. Eu estou indo para o Rio Grande do Sul, investindo, porque eu quero oferecer, mas eu quero também trazer coisas para cá. Então, se eu tenho amanhã um parque de startups e eu identifico uma ou mais que tem capacidade de internacionalização, e de repente a gente vê que o Uruguai, já tive contato inclusive com o Uruguai 21, é um canal, a gente vai usar esse canal. E se eu não tenho essa ponte com a startup, com a EdTech da Startup Academy, com ecossistemas, com o governo do estado do Rio Grande do Sul, o caminho para mim fica mais difícil. Mas se eu tenho a rede, aí tudo amplia. E aí, assim, é um ganha-ganha que é o que a gente quer promover, né? Para o investidor, para o startupeiro, para o próprio hub, para os pesquisadores de universidades, para o governo enquanto promoção de política pública, de inovação, de emprego, de melhoria das cidades, e por aí vai. Eu acho que a gente tem muita saída e a rede é um dos principais potenciais de ampliação dessa capacidade. Muito bom. Então, eu diria aqui, Ari, que nossos empreendedores que estão aqui nos escutando, aqueles que talvez ainda não empreendem ou estão pensando em empreender, que construam, né? Construam sempre as suas redes e as suas conexões. E pensando um pouco na organização propriamente do nosso curso, né? A gente organizou dessa forma, de forma a gente ter, né, o que a gente chama na nossa metodologia, que a gente chama de 2 arcos, né, de aprendizagem, onde a gente tem dentro do primeiro ano, a gente trabalha junto com os empreendedores, desde a ideação até a, né, prototipação e teste de um negócio, aonde a gente começa a criar, de fato, as conexões na elaboração desse MVP. E talvez para aqueles que já, né, para aqueles que estão chegando agora no curso, né, que estão tendo as primeiras experiências, e para quem já está entrando lá no 5º bimestre, que é onde a gente vai entrar na etapa da operação, é justamente onde a gente consegue já aproximar essas conexões, né? Pensando que a gente trata de temas, né? De valuation, aproximação com fundos de investimento, a gente tem que ter, né? Só que para tudo isso acontecer, a gente tem que ter modelos robustos. Então, talvez o convite é para um olhar de um curso que ele é totalmente diferente de uma graduação tradicional, porque justamente a criação dessa rede, poxa, pensa que são mais de 60 mentores, né? 60 pontos de contato, onde a gente teve o cuidado, aí eu acho que esse é um ponto bem importante. Os sotaques, eles estão presentes também na distribuição dos nossos mentores. Então, a gente vai olhar, nós temos mentores da região sul, sudeste, norte, centro-oeste, nordeste, justamente para a gente aproximar as diferentes realidades dos cursos. Então, ele já é organizado dessa forma, pensando até no cuidado de como a gente organizou, né, as diferentes culturas para a gente fazer essa integração dentro do modelo do nosso curso. Então, olhando para essa diversidade cultural, a gente organizou o curso não, né, por disciplinas, mas olhando pelas competências, né, em soft, hard e digital skills, organizados para dar sustentação para esse desenvolvimento desse plano de negócios, né, com instrumentos ali comerciais de fato, né? Porque o que a gente está interessado? A gente está interessado em criar essas relações genuínas para que lá, né? O que tu trouxe que é muito importante, todo mundo ao fim e ao cabo quer o quê?
é gerar negócio, né? Então, a gente cria uma graduação que é voltada para a geração do negócio, que vai gerar instrumentos lá ao final que pode medir a maturidade de um negócio, de que vai, né, de vocês vão ter lá um instrumento para apresentação dos investidores, vai ter lá um memorial, né, todo um memorial descritivo do plano de negócio organizado ao longo do tempo, né? Então, a gente também promove, ou a gente quer que a gente discuta né, numa profundidade tal que a gente sai, que a gente costuma dizer aqui dentro da Startup Academy, que a gente sai da espuma, né? Sai daquela superficialidade. E a Cláudia, que está aqui nos acompanhando, que, né, coordena com maestria aí esse curso, justamente para a gente, né, trazer essas discussões e essas aproximações. E não é por acaso que a gente também conecta, né, eu acho que esse é um outro ponto que é extremamente relevante, nós conectamos outras plataformas de conteúdo. Então, nós não queremos ser exclusivos de nada, né? Nós não queremos que o nosso conteúdo seja perecível, né? Que hoje, o conteúdo que tu gera hoje, amanhã, talvez ele já seja ultrapassado. Então, parcerias importantes, né, como a Coursera, que, né, a gente pode trazer cursos do que tem de mais avançado, né? A gente está falando, poxa, a gente está nessa semana aí com a discussão, né, de inteligência artificial, de quanto a DeepSeek é mais, né, é mais barata, é mais eficiente que a OpenAI. Poxa, com quem nossos alunos vão aprender? Né? Com os cursos que vão estar lá, com o Meta, com o Google, com o OpenAI, com quem tem de mais avançado, né? Então, nós não queremos ser um sistema fechado, nós queremos realmente ser um sistema aberto de colaboração, como, né, o Ari que veio falar essa, né, a semana, o Leonardo, que é no Brasil, que vai falar com a gente, né, com a gente sobre evaluation daqui 2 semanas. Então, é a aproximação dessas peças que vai fazer com que a gente realmente seja eficiente o suficiente para que esses negócios tenham a diversidade de competências necessárias para que eles não fracassem lá no final, né? Então acho que a grande mensagem, talvez aqui dessa nossa grande conversa, é que são as parcerias e são essas conexões que vão nos levar além, né? Então a gente não importa se a gente é grande, se a gente é pequeno, se a gente recém começou, mas a gente tem que estar aberto para que essas conexões de fato aconteçam, né? Então, eu nunca esqueço, e eu, assim, uma passagem que eu gosto de contar aqui, né, que um dia, logo quando a gente estava começando o negócio, eu tive a oportunidade de conversar com uma Camila Farani, né? E eu fui lá tremendo para falar com ela, né? Então, assim, mas o quanto essas iniciativas nos abrem para pessoas que estão curiosas para saber sobre o nosso negócio, e o que o nosso negócio pode colaborar com o negócio de outras pessoas, né? Então, acho que também esse é um grande aprendizado que eu também fui tendo ao longo do tempo, né? Estar aberta à colaboração, né? E saber o quanto também as complementaridades podem colaborar com o nosso negócio. Então, acho que esse é o tema, é um tema fundamental que precisa estar presente na cabeça dos É, nossos empreendedores. assim, quando a gente olha a trajetória, a trilha do empreendimento inovador, da startup, né, falar assim, são vários percalços ao longo do tempo que aumentam tanto o grau de dificuldade quanto de risco. Quem passou por e eu já ocupei os dois lados, de captação de investimento, um processo de captação de investimento. Quem já esteve na mesa ou esteve como captador, como interessado em captar investimento, sabe o massacre que é. Mas é um massacre válido, assim, não há crítica. Mas você tem que chegar muito bem preparado. Porque as perguntas que surgem, as dúvidas e as contestações da sua tese, que às vezes. Eu tive uma oportunidade essa semana de fazer um pitch como interessado, como captador. Ah, eu percebi que o outro lado absorveu a tese de negócio, mas ele não desceu do palanque. E ele foi massacrando, pá, tal. Foi muito bom, porque eu aprimorei algumas questões depois, mas não é fácil e você tem que chegar muito pronto. A história do Vale da Morte lá, e a gente, como hub, como iniciativa, criar essas cordas, essas escadas para que mais pessoas saiam da espuma, mais pessoas saiam do Vale da Morte, consigam ter o êxito naquele empreendimento,
é justamente a partir desses apoios. Então, se você chega, a partir de uma iniciativa como da Startup Academy, você chega validado como graduado, não é a certificação somente, é o que está ali embaixo dela, o que é que ele percorreu para chegar. E ele chega, inclusive, com um plano de negócio mais, mais estruturado, mais sólido, você começa a diminuir os teus riscos, inclusive de resistência e de conflito. Por quê? Porque é muito natural, eu como empreendedor, o meu negócio é o melhor do mundo. Eu sou o próximo unicórnio. Eu tenho que pensar assim, eu tenho que ser um eterno otimista, porque senão é melhor nem começar a brincadeira, entendeu? Sabe, queimar o meu cartucho ali de recurso, ou buscar um investimento, se eu mesmo não acredito que eu vou virar um unicórnio. Então você tem que ter isso, essa convicção. Tem, então, ok. Então agora você se estruture para que você se torne alguma coisa próximo, no mínimo próximo a um unicórnio, que é você ter. Então, sei lá, o teu negócio tem um potencial de ser adquirido lá na frente. No início, você já tem que saber disso, porque você já começa a direcionar. Não, o teu negócio tem o potencial de escalar e ele se tornar um grande negócio lá na frente. Então, você já tem que pensar dessa forma também. E aí é muito importante essa capacitação e apoios. Eu defendo muito a ideia do Hub de inovação, que eu acho que ele é a ferramenta ideal, aí falando de novo de política pública, mas falando também de interesse de todas as partes, pessoas, né, personificando o Hub como uma persona, assim, com capacidade de te ajudar, e aí aquele empreendedor que tem a maestria de desenvolver a solução, ele se preocupe mais ainda com a solução. Por quê? Porque ele sabe que ele tem apoio. Então, o One Stop Shop, ele sabe, amanhã você tem um potencial de internacionalizar? Tem. Você tem uma base de advisors ali que podem te ajudar no negócio e vão, sabe, crescendo exatamente com isso. Então, isso é muito importante porque a maior parte dos negócios que a gente vê, às vezes, com muita tristeza, perecendo, em vários momentos com boas soluções, é justamente pela falta dessa visão, dessa capacitação. Então, aquele moleque, eu brinco, aquele moleque cheio de espinha na cara, que saiu da universidade, mas que tem a ideia revolucionária, ele precisa de ajuda. Se ele não tem uma estrutura, e aí eu, como estrutura, que faço parte de uma rede, eu tenho um potencial de melhorar cada vez mais o meu. Então, por exemplo, amanhã eu posso ter um curso específico em company da Startup Academy para as minhas startups. Por que não? Eu tenho um processo de aceleração e eu trago alguma coisa, uns módulos, sei lá, eu estou viajando aí. Então, isso é muito bom, mas eu só consigo isso se eu tiver rede. Eu só consigo, porque a Startup Academy, por mais que ela seja uma iniciativa comercial, ela não é exatamente uma coisa de prateleira, entendeu? Eu não chego lá, aperto lá, compro lá e passo daí a ter aquele produto, aquele serviço. Não, ele é um produto, como você disse, vivo, ele está ali funcionando. Então, amanhã está atacado, ou até o próprio curso ele já começa a mudar um pouco, por quê? Porque o cenário de inovação mudou, e é isso que a gente precisa. Então, acho extremamente válido, assim, fica meus parabéns novamente. Eu já falei várias vezes, mas agora em público, pela iniciativa do Grupo Atlas, pela iniciativa que se transformou a Startup Academy. Faço votos que outros cursos entrem. Espero poder ajudar que ela amplie a rede em termos de Nordeste, de Centro-Oeste, do Norte, que aí eu tenho um pouco mais de acesso. Por quê? Porque quanto mais pessoas capacitadas, melhor para todo mundo nesse processo. Perfeito. Nós temos uma pergunta aqui, Ari, se tu já me permite, eu vou. O Jonathan, À que é vontade. nosso aluno, ele está perguntando aqui, ó, como fortalecer conexões em um ambiente de inovação com baixo comprometimento dos agentes públicos, universidades e prefeituras. Aí, pelo que a gente está percebendo aí, é um hub que tem pouca, na verdade, conexão com um tríplice hélice, nasceu meio isolado aí. Como é que a gente pode, qual é o conselho que tu daria ali de interação? Para que a gente pudesse fazer essas conexões funcionarem. Vamos lá. Eu acho que tem duas óticas aí. Tem a ótica dele, enquanto empreendedor, da necessidade,
e a ótica do ecossistema como um todo, por que que ele não tem essa interação toda. Não conhecendo o detalhe do caso dele, fica até à disposição se ele quiser bater um papo depois, pegar meu contato e a gente conversar. No caso dele, enquanto empreendedor, ele tem que buscar, aí não sei onde é que ele está, mas assim, ele tem que começar a buscar o que ele não tem. Se onde ele está conectado hoje não tem uma perspectiva, ele precisa ser ágil e buscar outro ecossistema, outro ambiente, outra iniciativa onde ele consiga encontrar. Por quê? A inovação ela tem um ponto muito delicado, que é a velocidade. Ela, do mesmo jeito que uma coisa cresce muito rápido, ela morre muito rápido. Então, o negócio dele, eu, mais uma vez, sem conhecer, posso estar falando uma bobagem, ele não tem muito tempo a perder. Agora, falando da ótica do ecossistema, o ecossistema que não olha enquanto rede, e a rede tem a ver com a tríplice hélice como um todo, quando a gente fala de rede, não é só entre entidades privadas. Eu preciso me conectar com o governo, eu preciso me conectar com a academia, a gente tem aqui a discussão academia, estamos construindo as pontes com o governo, a possibilidade desse ecossistema não ter êxito e daqui a pouco morrer, ela é muito, assim, é muito grande. Então, o recado fica duplo. Ele busque onde ele precisa, assim, o que ele precisa, ele tem que buscar onde ele vai, onde ele esteja disponível. Se onde ele está hoje não for disponível, ele tem que pensar no negócio dele. E enquanto ecossistema, se não monta toda a metodologia, todo um processo de conexão, com toda a tríplice hélice, quíntupla hélice, qualquer outro cenário que a gente veja, ele também está fadado a ter. Eu só vou fazer um parêntese para você e para ele. O Estação CG em Nova Hub, ele foi pensado desde o começo como startup. Eu estou trabalhando nele como um startup. Eu estou no Bootstrap nesse momento. A gente está buscando os investidores. Estamos montando o nosso MVP. Daqui a pouco, com o nosso MVP rodando, algumas coisas já estão prontas. Nosso MVP na rua. Aí a gente vai para o mercado, chego no meu TRL9, estou pronto. Aí vou entrar na última etapa, que é uma etapa que só quem lê um pouco sobre inovação assim mesmo, aprofunda, conhece, que é a etapa da difusão. Aí eu vou chegar na minha etapa da difusão, que é a etapa final da inovação. Não é somente ela chegar no mercado, eu tenho que escalar. Aí é onde é que eu quero escalar. Entendeu? O Rio Grande do Sul vai ser uma das minhas escadas para escalar. Pode se preparar. Já deixo avisado de antemão para vocês. É muito bom isso, porque e é bom a gente ser muito consciente, muito reto e muito franco Sim, sobre isso, né? Se não está acontecendo, tem que ir aonde as coisas acontecem de fato, né? E, Jonathan, enfim, se tu estiver dentro de um hub, ou se tu estiver envolvido na gestão de um hub, ou se, né, eventualmente, se tu fores, estiver envolvido com a gestão de um hub, inevitavelmente buscar essas conexões faz parte da sobrevivência do teu hub, porque onde não tem vida e não tem interação, certamente isso que o Ari falou vai ser inevitável. Esse hub ele vai estar no Vale da Morte porque ele não vai gerar valor e certamente ele não vai ser percebido e com certeza a vida dele também não deve ser tão longeva, né? Então eu acho que é isso, né? Vale para os dois lados, né? Vale tanto sim. para o empreendedor ou para quem está nesse empreendimento, né? E é muito bacana Ari te escutar e ver que esse mindset startup ele está presente, né? De como a gente testa, pivota, a gente precisa mudar e a gente vai ajustando as arestas para a gente chegar no momento realmente da escala. Então, acho que isso aí é extremamente necessário e muito bacana ouvir isso. Que bom. Eu também Muito eu bom. acho excelente isso. A gente precisa, você até falou agora no final, o mindset, e a gente está pronto para pivotar. Aqui no Estação CG, a gente também está pronto para isso. Existe todo um plano de negócio montado, a gente está estruturado. Mas se amanhã uma oportunidade surge, ou alguma necessidade, ou, sei lá, algum processo que não se concretizou, mas a gente precisa mudar, precisa fazer esse pivô rápido para que eu consiga me manter. Essa Legal Tech que eu comentei, ela está fazendo uma pivotada. Ela era
uma solução single e, na proposta que eu fiz, se transformar numa plataforma de soluções para o mercado jurídico. Então, assim, e eles acreditaram e a gente está. A expectativa agora é se o mercado e investidores vão acreditar na nossa tese de negócio. Estamos trabalhando nisso, entendeu? Esse é o objetivo. Esse é sempre um objetivo, né? Muito bom, Exatamente. muito bom. Ari, uma hora passa voando, veja bem, olha só, né, Vamos ampliar esse negócio. como o papo é muito bom. E, pessoal, para quem está aqui na nossa audiência, para quem ainda não é aluno e quer recomendar, enfim, recomende aí, né, as conexões aí com o Estação CG. Quem está aqui na nossa live ou quiser recomendar nesse QR Code aqui, nós temos então um desconto super especial da nossa parceria. Então, quem estiver conectado com a Estação CG, conectado com a Startup Academy, vocês queiram recomendar, a gente tem aqui um cupom de desconto especial para matrícula, então fica a dica aqui para quem quiser aproveitar, que nesse desconto aqui nós temos 20% de desconto, né? Dá uma super diferença aí, né, no valor da mensalidade. Então é a celebração, acho que de uma grande parceria, né, ali que vem com muitas novidades. Né, que vem com os avanços, né, do que a gente também está promovendo aqui, das conexões da própria Startup Academy, né, com ações também, não só na nossa plataforma, mas com ações presenciais, com desafios, onde a gente também está avançando, né, na nossa capilaridade, né, por todo o Brasil. Então, acho que vem muita coisa bacana e a gente vem se conectando. No Salt Summit estaremos, né, presentes Faremos. aí, né, nessa próxima edição com certeza aí fazendo algumas coisas juntos para a gente ir, né, dando os nossos passos também aí rumo à nossa parceria. Queria te dizer que foi um prazer imenso. Queria reforçar, não sei se temos mais alguma, né, alguma pergunta aí na nossa audiência que queira aí, né, aproveitar também a presença do Ari aqui com a gente. Então, queria te dizer que foi um imenso prazer. Queria, né, te deixar ali também com uma mensagem final para que, né, tu pudesse aí, né, transmitir o teu recado aí para Vamos quem está lá, aqui conosco. vou falar duas coisas. Acho que a iniciativa de vocês, mais uma vez, ela é muito providencial, porque ela vai preencher uma lacuna que a gente precisa, capacitação, conhecimento. E, assim, entenda, eu não estou depreciando nada, mas não é um investimento alto, entendeu? Não é. Para o retorno que se tem para lá, não é. Não é fácil a vida do startupeiro, eu sei disso, mas não é um investimento alto. Ele é um investimento assim que me surpreendeu do ponto de vista de volume, sabe? A gente gasta dinheiro com muito mais coisa e aí não, aí a gente está investindo justamente no sucesso do negócio, tanto no sucesso pessoal, também, se for o caso, no sucesso do negócio. A segunda mensagem que eu deixo, ela está muito focada na nossa conversa. A gente precisa, esse país é muito grande, esse país é um país que tem muita dificuldade, historicamente falando, e a gente se depara com problema de política e a economia que sobe, desce, aquela confusão toda. Mas talvez o grande mérito que a gente possa construir, o grande ponto de construção, é justamente essa integração que a gente possa fazer. Eu, particularmente, profissionalmente falando, a minha atuação é mais fora do Nordeste, no ambiente Sul e Sudeste, do que aqui, né? E aí eu disse que eu precisava fazer alguma coisa. Não duvidei, esse é o primeiro ponto, não duvide, se você quer e tiver essa convicção, não duvide, deixa para duvidar na hora que você vai precisar duvidar. A barreira vai chegar um momento de você colocar ela lá. E faça essa rede. Então, o startupeiro ele tem que estar integrado, tem que ir para evento virtual, ele não tem capacidade financeira ainda, mas ele participa de eventos virtuais, participa de programas que vão acontecendo em qualquer região. Por quê? Porque assim ele começa a ampliar os braços e ele consegue chegar mais rapidamente, superando dificuldades. Então, ele vai aprender com ecossistemas, metodologias, processos que estão acontecendo no Sul e Sudeste e vai trazer para cá. E ele vai compartilhar, inclusive. Porque na hora que ele está fazendo, querendo ou não querendo, ele está mostrando para o entorno dele que ele tomou iniciativa diferente. Então, às vezes, um curso, às vezes, participar de um programa, ir para um evento em Santa Catarina,
Rio Grande do Sul, em São Paulo, qualquer lugar. Então, assim, é essa a mensagem. Abra a cabeça, abra a mente, não duvide, monte sua rede, amplie. Você não está sozinho e não pode estar sozinho. O startupeiro, se ele quiser estar sozinho, é melhor ele fazer outra coisa. Você, não, eu quero fazer minhas coisas sozinho. Não, então vai fazer outra coisa que é melhor para você. Não se mete com isso, porque não vai dar certo. Aí a confusão aqui é boa, é gostosa, e é essa mensagem que eu deixo. Conexões, rede, Jonathan, acho que é o nome dele, né? Se ele hoje está com uma dificuldade, ele tem que sair dessa dificuldade e buscar apoio dentro do próprio Startup Academy, mentores, o que é que eu faço, montar um plano de trabalho, de ação, e daqui a pouco ele sai desse problema que ele, porventura, esteja. É essa a mensagem que eu deixo. Perfeito. Semanalmente nós temos mentoria sempre para os alunos, acho que esse é um ponto super importante. E eu falo isso, acho que em as nossas talks aqui, ali eu falo, a gente trouxe um convidado que era o CEO da Yours Bank, que ele sempre dizia, para participar dos eventos, eu sempre ia lá e inscrevia o meu pitch, porque aí eu ia lá apresentar meu pitch no evento, eu conseguia ganhar a inscrição a inscrição a inscrição do evento gratuita. Então, eu sempre digo isso, o pessoal da Yours Bank sempre me falou e eu sempre sugiro isso para quem está aqui nos ouvindo, porque é uma forma da gente também se financiar e conseguir ir nos eventos de alguma forma, né? Ó, e tem outra coisa engraçada, que é o seguinte, assim, eu vou me denunciar um pouco aqui a idade, eu acho que não sei quem é que vai lembrar do tal do Orkut, que tinha aquela máxima lá que você, entre qualquer pessoa do mundo, são no máximo 6 graus. Cara, hoje em dia, eu acho que até essa lei aí, essa premissa tem que ser revista, porque está tudo muito mais perto. Eu, particularmente, pela minha atuação profissional, e sou atirado mesmo, eu vou estreitando as distâncias, eu consigo chegar em praticamente qualquer pessoa no Brasil a hora que eu quiser. Entendeu? Mas, obviamente, você tem que ser propositivo. As coisas não vão vir para o seu colo, ou alguém, o CEO de uma empresa vai bater lá no teu LinkedIn e vai dizer, ó, opa, vamos conversar. Não, não é isso. Você, de repente, tem que, como você disse, você vai para um evento, garante o ingresso, já diminui o teu custo, já faz a apresentação, se candidata, mas chegar lá você vai ter um monte de gente que você pode se conectar. E aí você pode encontrar justamente a diferença do sucesso ou não, né? Mas que é o que a gente busca. É. E é isso, né? E a gente podia talvez ficar o dia inteiro aqui, porque todos os convidados que a gente traz, eu vou certamente trazer algo na próxima talk, falando de algo que tu trouxe para cá. O Rafael Martins, que é da Share também, numa das talks que a gente trouxe ele para falar, ele também trouxe isso. Ele disse: Ah, Juliana, quando num evento que ele comentou específico, eu fiquei pensando o evento inteiro uma estratégia para abordar um cara que ele queria falar de um fundo de investimento. Ele deu um jeito lá, fez uma tramóia e conseguiu falar com o cara no final do evento, chamou a Derrama, atenção dele, e é isso. Então a gente tem que ser ousado derrama um mesmo. copo d'água no pé dele, faz qualquer coisa, gente. Os caras lá estão. Quem está lá também, grande, está pronto para isso também. Ele sabe que ele vai ser abordado. Ele está ali, todo Exato. mundo olhando para ele. Aquela moça bonita, aquele rapaz bonito ali que virou cobiçado por todo mundo. Não se preocupe, é assim que funciona. Se não for assim, não dá. Timidez nesse negócio também de inovação também não dá, não. Você tem que ser maluco mesmo, tem que meter o louco, vai falando. Uma hora você acerta, você aprende, vai melhorando. Perfeito. Ari, muito obrigada por estar aqui conosco. Com certeza é a primeira ação de muitas que a gente vai promover aqui. Certamente nós vamos nos encontrar muitas vezes em muitos eventos. Espero que o pessoal que está aqui nos assistindo também esteja com a gente em outros, né, em outros eventos que a gente se encontre aqui. Então, muito obrigado. QR Code na tela, aproveitem aí, vintão de desconto aqui para quem Olha, quiser fazer matrícula. Como o Ari falou, é um super investimento aí. Acho que talvez o maior investimento aqui, o maior ativo seja o tempo, né? Então, porque é um tempo que a gente realmente faz um mergulho aprofundado em todos os conceitos para a gente colocar esse negócio em ponto de escala. Então, ficamos em contato, Ari. Muito obrigada por ter, eu que né, agradeço. dedicado o Agradeço teu demais. tempo e toda a Estou à tua competência disposição. aqui, compartilhando com a gente nessa uma hora aqui que a gente esteve junto aqui contigo. Muito Perfeito. obrigado. Pessoal, ali, ó, a Clau colocou
no chat. As nossas mentorias retomam agora. Em janeiro, a gente deu um break aqui para o pessoal dar uma respirada também, né, no mês de janeiro. Em fevereiro, voltamos com tudo, com nossas, né, as nossas talks quinzenais, as nossas mentorias semanais e o conteúdo aí fresquinho que está chegando, com os novos bimestres que estão entrando aí em andamento. Quem está chegando agora, seja bem-vindo, e quem já está conosco, continue desfrutando do nosso conteúdo. Até mais, gente. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.